Quando vou contar a história como as que eu vou contar agora, é, pode até haver quem pense que estou falando que aqui existe uma cultura inferior e que estamos nos confrontando com culturas superiores. Eu penso que estou apontando alguns exemplos que nos inspiram a evoluirmos. E um caso típico aconteceu na Alemanha, logo no final da Segunda Guerra Mundial, que o país foi dividido entre a parte comunista, muito atingida pela guerra, e a parte não comunista, ou capitalista, que foi amparada pelos Estados Unidos e pelo Plano Marshall. Em toda a Alemanha, podemos dizer que não houve uma inércia do movimento artístico nem da classe intelectual. Muitos se mexeram para discutir essa nova era, essa nova confluência de duas ideologias em um mesmo país dividido. E Karl Jaspers, grande filósofo alemão, ele foi convidado pela Rádio Baviera a proferir uma série de conferências que seria semanal para discutir filosofia. De princípio, ele teve dois momentos de reflexão. Um era achar que era muita ousadia de uma emissora de rádio propor um horário especial para debater filosofia. O outro momento decorria do desafio que lhe foi imposto de tratar de um assunto que ele jamais iria se submeter a abordar picuinhas, assuntos menores e deixar ao largo aquilo que era de mais sério e de mais profundo. Karl Jaspers, logo de início, foi explicando qual era o significado da filosofia. E ele dizia, olha, a filosofia, ela não se pode dar o luxo de tratar das trivialidades, das abobrinhas. Temos que ir logo aos grandes temas, ao âmago da questão. E são o que assuntos fundamentais para o filósofo? Liberdade, o ser, a morte, o tempo, o indivíduo, o coletivo. E ele abordou semanalmente cada um desses temas com audiência relativa. Sobre a política, ele imaginava que havia aqueles dois blocos que não permitiam nenhum perceber o que o outro tinha de positivo, porque o discurso havia sido bloqueado, não havia o direito ao diferente, não se admitia o questionamento do que era relevante no marxismo, daquilo que importava do Plano Marshall para o desenvolvimento social e o bem-estar alemão. Mas ele discorria didaticamente. Ele sabia o quanto isso importaria, no final das contas, para que fosse retomado, não o orgulho alemão, isso era uma abstração, mas o traço mais importante da cultura germânica, que era a racionalidade.
Karl Jaspers era filósofo da corrente existencialista. Sartre, em O Existencialismo é um Humanismo, ele fazia questão de lembrar, olha, o existencialismo está dividido em duas correntes. Os ateus, dos quais fazem parte eu próprio, e Heidegger. E os cristãos, cujos expoentes maiores são Kierkegaard e Karl Jaspers. Na verdade, ele não teve a mesma notoriedade do que os três. A contribuição seria até relativa. Vale a pena esse esforço que se faz de você imprimir um racionalismo para algo que está tomando rumos da irracionalidade. Como isso se aplica ao Brasil de hoje? Como o Brasil de hoje está irracional, como hoje tem se levantado vozes contra o nosso desenvolvimento democrático. E não há um debate, os intelectuais estão divididos em seus blocos, um bloco bolsonarista, fascista, direitista, um bloco marxista, petista, ressentido e que se sente derrotado numa guerra. No meio de tudo isso, eu quero supor que ressurgirá a verdadeira natureza brasileira, não de acomodação, mas de uma tomada de posição para que também possamos recuperar dignidade e o brio de ser brasileiro.